Marcos 14, versículo 27 até o 31. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que tiver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: Senhor, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, Pedro, que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Versículo 66 do mesmo capítulo. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo de novo, começou a dizer aos circunstantes: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois é galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente o galo cantou 2ª vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E caindo em si, chorou amargamente. Amém. Que ele está sentado. Aqui nós temos uma palavra fantástica da parte de Deus. Eu quero que você repita comigo: Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a maldição em bênção. Isso é uma grande verdade, e esse texto aqui ele é fantástico, vai nos mostrar isso. Acho que todos nós, principalmente nós que nos dedicamos ao reino de Deus, viemos à igreja, lemos a Bíblia, nos consideramos cristãos, já nos perguntamos em algum momento da nossa vida por que coisas ruins acontecem aos seguidores de Deus. Puxa vida, Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é soberano. Deus, Ele tem todo o poder. Por que então, se eu quero segui-lo, se eu quero fazer a vontade dEle, por que coisas ruins acontecem na minha vida? E coisas ruins acontecem na vida de todos nós. Ninguém está imune. Um certo poeta falava certa vez: a vida é um mar de rosas, mas vem com espinho e tudo. E é verdade, todos nós temos momentos difíceis em nossa vida. E Pedro, nesse momento também, nós temos aí o contexto. Era o dia onde prenderiam Jesus. Os fariseus já estavam arquitetando para pegar Jesus, e Jesus chega para os discípulos e fala: olha, vai acontecer o seguinte, eles vão me prender, e todos vocês se envergonharão de ser meu seguidor. Vocês vão se escandalizar de mim. Todos eles naquele momento ficaram para trás, mas o Pedro, Senhor, ainda que todos aqui te neguem, eu não. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante essa noite 2 vezes, você 3 vezes me negará. Pedro com certeza ficou ainda com o pé atrás. Se Jesus está viajando, se Jesus não me conhece, eu sou o Pedro. E o tempo vai passando, e a história conta que depois que prenderam Jesus, machucaram Jesus, aquele auê todo, multidões seguindo Jesus, vieram buscar no Getsemane e tal. Pedro e todos os discípulos ficaram assustados com aquilo, fugiram, todos vazaram. E aí a Bíblia diz: Jesus fica sozinho. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, até quando levaram lá no pátio dos sacerdotes. E daí lá Pedro então nega Jesus 3 vezes. Tá bom, Lediel, e o que isso tem a ver conosco?
Que aqui nós precisamos entender, meu irmão, a forma de Deus trabalhar em nossas vidas. E eu parto do pressuposto que o dia que Pedro negou a Jesus foi talvez o mais belo dia da vida de Pedro. O dia que Pedro negou a Jesus foi o mais belo dia da vida de Pedro. E nós vamos ver por quê. Primeira coisa, eu vejo Deus permitindo esse momento e esse ato na vida de Pedro. E por que eu falo que talvez foi o dia mais belo na vida de Pedro? Porque Deus queria mostrar para Pedro, em primeiro lugar, que a confiança deve estar em Deus e não em si próprio. A confiança deve estar em Deus e não em si próprio. Jeremias já falava lá no Antigo Testamento: maldito o homem que confia em si mesmo. E a história da humanidade, a gente vê isso. A história bíblica, a gente vê isso. E Pedro, ele era um camarada muito autoconfiante. Não estou dizendo naquela questão de autoestima. Eu estou dizendo em quem você coloca a sua confiança plena. E Pedro colocava a confiança nele mesmo. O próprio Jesus falou que todos ali iriam se envergonhar dele. Pedro, naquele momento: Senhor, eu não, eu sou o Pedro, eu boto fé em mim, eu sei controlar as minhas atitudes, eu tenho o meu mundo aqui na minha mão. Deus permite que Pedro negue a ele. Isso aqui é muito bonito, porque Pedro, ele era uma figura, era o primeiro, né? Era aquele sanguíneo, sempre queria fazer as coisas acontecer, sempre era ele a bola da vez. Deu algumas dentro, e tudo isso, claro, veio gerando em Pedro uma confiança apenas em si. E Deus precisava mostrar para Pedro que tinha alguma coisa errada. Pedro, para você ser o grande líder que você vai ser, para você ser aquele homem de Deus, para você ser aquela pessoa que vai cumprir os meus planos na sua vida, você precisa tirar um pouco de você. Tira um pouco dessa confiança que está em você. Confie apenas em Deus. E isso foi uma forma muito importante de Deus trabalhar na vida de Pedro. E nós olhamos isso, e eu pelo menos me identifico muito com a vida de Pedro, porque hoje, ainda mais do que talvez antigamente, nós temos dificuldade de depender totalmente de Deus. Eu sou filho de pastor, nasci no campo missionário. O pai foi enviado como missionário lá para o Vale de Quitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil. Eu fui criado, naquele contexto, mas sempre vendo meu pai, um homem totalmente dependente de Deus. Ou seja, não adianta, num lugar como aquele, você só pode depender de Deus. Você pode ser inteligente, você pode ter os seus recursos, mas se você não estiver dependendo de Deus, nada vai dar certo. E eu cresci não querendo seguir esse caminho. Puxa, depender de Deus, mas como é que daí Deus supre as necessidades? Através das pessoas. As igrejas sustentando, as igrejas mandando oferta, os parentes, assim por diante. Eu falei: Deus, para a minha vida eu não quero isso. Para a minha vida eu quero estar bem longe disso. Porque eu não queria estar dependendo de Deus, mas dependendo de mim. Queria ter a rédea ali do negócio. E eu me lembro que depois que eu acabei o ensino médio, eu entrei para a universidade. Fui fazer ciências da computação, estava indo muito bem no curso, e todas as pessoas da minha sala ali, que estavam fazendo comigo, já estavam trabalhando na área. Eu trabalhava na livraria, não tinha nada a ver, eu ansiava por sair da livraria e poder trabalhar na área da computação. E daí Deus começou a apertar as coisas, porque eu sabia que eu tinha um chamado para ser um obreiro da casa do Senhor. Só que eu não queria dar o braço a torcer e não queria dessa forma, de depender do Senhor. E as coisas fecharam tanto que as empresas, eu tinha distribuído meu currículo e com certeza meu currículo, se a gente olhar na questão assim de preparo, eu talvez tinha mais experiência do que muitos lá da minha sala. Mas as portas fecharam e as empresas não queriam nem para limpar o chão. E Deus veio afunilando a coisa até quando? Até quando chegou um momento onde 11 jovens aqui de Blumenau foram convidados para ir para o seminário e eu estava junto no meio. Eu trabalho desde os 14 anos, mesmo o meu pai depois podendo pagar cursos e coisas para mim, eu gostava de ter a minha independência. Não deixa que aqui eu me vire. E agora ir para o seminário, onde você vai estudar durante 4 anos, não vai ter tempo para trabalhar,
Você vai depender de uma igreja para sustentar, você vai depender dos pais, você vai depender de outras pessoas, teus mantenedores. E Deus veio trabalhando isso em minha vida. E os 4 anos de seminário para mim, foi Deus lapidando a forma de eu ver como eu preciso confiar nele e depender dele. A nossa vida, meu irmão, Deus sempre cria oportunidades para mostrar. Quer fazer os meus planos? Quer fazer a minha vontade? Confie em mim. Confie em mim, não é em você, é em mim. A gente vê isso desde os tempos bíblicos. Nós vemos o Moisés sendo chamado para libertar o povo dele do maior império que era naquele momento, que era o império dos egípcios, Faraó, o grande Faraó. Daí lá está Moisés, que não sabia nem falar direito, que provavelmente era gago, diante do Faraó. E a gente vê a mão do Senhor colocando as pragas, a mão do Senhor abrindo o mar, a mão do Senhor fazendo as coisas acontecer. Moisés sabia, não dependia dele, dependia do Senhor. A gente vê Deus chamando Davi, um jovem de provavelmente 17 anos, para enfrentar o gigante Golias, talvez o maior guerreiro que tinha naquele momento em toda a terra. O pequeno contra o grande, ou seja, estava claro ali para todos que viam, não é Davi, é Deus na vida de Davi. Davi chama Gideão. Gideão, tem muita gente aí contigo, separa apenas 300 homens para lutar contra um exército de dezenas de inimigos. Deus em toda a história vem trabalhando isso. Não depende do homem. Quer ser abençoado, quer ser feliz, quer fazer a vontade de Deus? Coloque o Senhor no trono. Deixe o Senhor realmente guiar a sua vida. Confie no Senhor. E aí, meus irmãos, a gente começa a aprender muitas lições para a nossa vida. A gente começa a entender que se eu ficar colocando a confiança plena na minha vida, eu vou viver me frustrando, porque nós somos frágeis, nós somos errantes. Pedro precisava aprender essa lição. Pedro, você vai ser um grande líder da igreja, mas você vai ter que negar, você vai ter que entender que não é você. Você vai ter que entender que aquilo que você fala, aquilo que você acha que pode fazer, você não pode. Confie em mim e deixa que as coisas vão acontecer. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, a confiança deve estar em Deus e não em nós mesmos. Segunda coisa, porque talvez esse dia na vida de Pedro foi talvez um dos mais belos dias da vida dele, porque o Senhor sabe que aquele que quer estar no centro da sua vontade precisa ter uma característica chamada humildade. Humildade. Pedro, meus irmãos, ele chegou num nível entre os discípulos onde ele já era visto talvez como o futuro grande líder daquele grupo. Pedro, junto com Tiago e João, viu a transfiguração. Pedro, lá no mar, foi o único que teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Pedro foi quem falou a base do cristianismo quando Jesus perguntou: e aí, quem vocês acham que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sempre estava ali se destacando, e os discípulos estavam vendo aquilo, e Pedro deixou aquilo subir para a cabeça dele, a ponto de quando Jesus falou: olha, vocês vão se envergonhar de mim, Pedro bate no peito e fala: não, ainda que todos esses aqui, ou seja, eles sim, eles não são tão bons quanto eu, eles são fraquinhos, eles te seguem assim, mas não se compara a mim. Ainda que todos eles te abandonem, Jesus, eu não. Ou seja, Pedro já se colocava no nível superior aos outros. E o Senhor precisava mostrar para Pedro: Pedro, você é falho como todos eles. Você precisa descer no nível deles. Você precisa se enxergar como todos eles, falhos, pecadores, miseráveis e carentes da minha glória. A humildade é uma característica que Pedro precisava aprender, e por isso esse foi um dia belo na vida de Pedro. Nós vemos que depois, quando Pedro nega ao Senhor, e lá em João fala que o Senhor olha para ele, ele diz que a ficha caiu, Pedro cai em si e ele vai chorar amargamente. Naquele momento Pedro não estava entendendo nada, ele estava frustrado consigo mesmo. Mas a partir dali, Deus estava trabalhando na vida de Pedro, para mostrar a fragilidade de Pedro,
para mostrar que ele não era nada além do Senhor. E a partir dali, daquela experiência pessoal, ele teria sim capacidade para entender as falhas das outras pessoas que ele ia encontrar pela frente. Ele teria capacidade para ser realmente um pastor que sabia que as pessoas falham, que as pessoas erram, mas que também as pessoas precisam de perdão, que as pessoas precisam também ser enxergadas como humanos. Se Pedro não tivesse passado por aquele momento de negar ao Senhor, ele teria sido um líder arrogante da igreja, e certamente a igreja não tinha atingido e chegado aonde chegou. Graças a Deus que Pedro negou, porque Pedro estava ali aprendendo essas coisas. E a terceira grande verdade que nós vemos aqui, esse talvez foi um dos dias mais belos da vida de Pedro, porque a partir desse momento Pedro conheceu melhor o Senhor. Pedro conheceu melhor o Senhor. Pedro entendeu que a confiança não devia estar em si mesmo. Pedro entendeu que a humildade era fundamental para ele ser um representante de Cristo. E agora Pedro começa a conhecer um pouquinho mais a esse Deus que ele falava seguir, mas que ainda estava longe. E o interessante é que quando o evangelista Lucas, ele vai falar sobre quando Pedro é avisado, Jesus fala assim para Pedro, depois de 3 anos Pedro andando junto com ele: Pedro, quando tu te converteres, daí sim você vai poder fortificar os teus irmãos. Lá em Lucas 22, ou seja, Pedro passou 3 anos andando com Jesus e não era convertido ainda, faltava alguma coisa, não conhecia realmente a esse Deus, e ele já tinha feito milagres. Quando Jesus enviou ele com os outros discípulos em dupla, eles voltaram jubilosos, expulsamos demônios, curamos pessoas, e ainda não era convertido. Gente, como nós precisamos conhecer ao Senhor, e às vezes o Senhor nos prepara momentos que a gente vê como momentos de maldição, a gente talvez vê como um momento muito mau, mas Deus tem essa capacidade de transformar os momentos mal em bem, transformar a maldição em bênção. Eu quero que você comece a pensar na sua vida. Tantas coisas que aconteceram a você, que talvez naquele momento, como Pedro, você tinha vontade de gritar, de chorar amargamente, mas a soberania do Senhor estava no controle. O Senhor estava guiando as coisas para que você fosse lapidado, você fosse mudado. Deus precisava que Pedro conhecesse melhor, e através disso Pedro entende uma coisa a respeito de Deus, que Deus não erra. Deus não erra. Jesus tinha falado: Pedro, todos vocês escandalizarão, você me negará 3 vezes. Ele queria ser melhor que Deus. Não, eu não. A partir daquele momento que ele fez tudo que Jesus já tinha falado para ele, isso em menos de 24 horas, ele começa a entender: puxa vida, esse Deus é soberano mesmo, esse Deus sabe de todas as coisas, esse Deus é realmente poderoso. E ele começa a enxergar Deus como alguém que sabe todas as coisas, inclusive o futuro. A gente precisa ter essa noção de Deus, que Deus não erra. Deus não erra. Quando eu falo que Deus não erra, meu irmão, eu estou dizendo para você que a família que você nasceu era para ser a sua família. Os pais que você tem era para ser teus pais. Os filhos que você tem era para ser teus filhos. E o que Deus quer de você é que você aceite isso, entenda isso, mas não murmure, seja bênção, mude a situação. Quantas pessoas hoje: Lediel, você fala isso porque você não conhece a família que eu estou. Por mais ruim que a sua família seja, Deus não erra. Se Ele te colocou lá, é porque era para você estar lá, e seja uma bênção lá. Pedro precisava conhecer melhor este Deus também, na questão do perdão. Jesus, durante os 3 anos de ministério que ele passou, perdoou muitas pessoas, só que Pedro não tinha vivido essa experiência muito na prática ainda. Ele precisava experimentar o perdão do Senhor. E aí a história diz que depois que Jesus morre, Pedro, os seus companheiros se enclausuram até o momento que houve-se a notícia de ressurreição. Os discípulos viram Jesus, tal, as mulheres lá. Pedro decide fazer uma coisa:
nós vamos pescar, que era a antiga profissão dele. Ou seja, até ali, Pedro ainda estava lutando contra essa angústia de ter negado, tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque pescar ele sabia, né? O que ele não sabia era viver sobre a rédea do Senhor, sendo guiado pelo Senhor, mas pescar ele sabia. Então ele foi pescar. E a história diz que passaram a noite inteira, ele com a maioria dos discípulos, não era só Pedro e Tiago junto, Pedro, Tiago e João, tinha outros discípulos junto. E a história diz que Jesus chega lá na praia de manhãzinha, e aí, tem alguma coisa para comer? Daí eles gritam lá, não conseguimos nada. Então joga para o outro lado. Jogaram. Quando foram puxar, não conseguiam de tanto peixe. João fala, é Jesus que está lá na praia. Pedro mergulha, sai nadando, vai até Jesus, se alegra de encontrar o Senhor. Daí Jesus, depois de comer com os discípulos, chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta no amor ágape, o amor perfeito: Pedro, tu me amas? Pedro, sabendo que tinha negado ao Senhor, o que ele ia falar agora? Puxa vida, eu amo o Senhor, mas eu neguei 3 vezes. Mas já humilhado, já bem para baixo, era o teste de humildade de Pedro. Pedro olha para Jesus: Senhor, eu gosto de você. A nossa tradução diz que Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Mas no grego, as palavras amor têm diferença. Significa: Senhor, eu gosto de você. Jesus olha pela segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Olha só, Pedro tinha falado lá que ele era melhor que os outros. Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não fala, tu sabes que eu te amo mais do que os outros. Ele já estava lá embaixo, já tinha se igualado, já tinha passado o teste na prova da humildade. Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E pela terceira vez, Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, já um pouco chateado, puxa, ele olha para o Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, eu não posso afirmar aqui que eu te amo, Senhor, porque eu falhei, mas tu podes, tu sabes. Ou seja, não era mais ele, era o Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que eu gosto muito de ti. E daí o perdão: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor falando para aquele que tinha negado 3 vezes a ele, para dar continuidade: cuida desse projeto que eu estou implantando, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, que exemplo de perdão, que exemplo de perdão. Era mais ou menos como você tem uma empresa, alguém está roubando a sua empresa, depois essa pessoa se arrepende, você fala: eu vou te colocar num lugar mais alto, você vai administrar ainda muito mais coisa. É loucura aos olhos humanos, mas é o perdão que o Senhor ofereceu para Pedro. E Pedro precisava conhecer na prática esse perdão. E nós precisamos conhecer isso, que Deus não é um Deus que está te acusando, Deus não é um Deus que está realmente com o dedo apontado no seu nariz: você fez isso, não. Deus é um Deus que perdoa. E as coisas ruins que acontecem na nossa vida nos lapidam para a gente entender isso. E a partir disso, a partir dessa compreensão, nós podemos também oferecer perdão para o próximo. E aí, meus irmãos, é algo que a nossa sociedade hoje precisa aprender a perdoar. A maioria das doenças psicossomáticas, meus irmãos, está relacionada à falta de perdão, amargura passada com pai, mãe, irmão, seja quem for que te feriu, te magoou. E aí eu pergunto: o Senhor, sendo perfeito, oferece perdão àqueles que o traem, àqueles que o negam? Quem somos nós, falhos, imperfeitos, pecadores, para não oferecer perdão a qualquer um que venha realmente se arrepender do que fez? Precisamos aprender a perdoar. Também Pedro precisava, nesse conhecer melhor o Deus, ver que o Deus é um Deus que ama, apesar da falha humana.
Pedro precisava entender que o amor de Deus para com ele não estava relacionado aos méritos dele, porque Pedro, na cabeça dele, até aquele momento, estava assim: quanto mais coisa eu fizer para Deus, quanto mais eu agradar, mais Ele vai me amar. O amor de Deus para a humanidade é igual. Deus ama todos os filhos igual. Não, peraí, você está dizendo que Deus então ama o Fernandinho Beiramar como ama a mim? Sim, no mesmo nível. Assim como o pai ama os seus filhos do mesmo nível. Agora, é diferente aquilo que um filho faz para um pai. Com certeza, as alegrias que um filho traz para um pai são diferentes daí. Tem filho que traz muito mais alegria para o pai, tem outro que traz menos, mas Deus ama todos os seus filhos da mesma forma. Pedro precisava entender isso. Deus é um Deus de amor, Deus me ama, apesar de eu ter negado Ele. E nós precisamos entender isso, porque o diabo tem se usado da falta de conhecimento dos filhos de Deus para derrubá-los ainda mais. Sabe qual o momento que as pessoas menos vêm à igreja? Quando elas estão mais no pecado, porque fica com medo: puxa, eu fiz isso de errado, eu pequei dessa forma, como é que eu vou na igreja? Esse é o momento de você voltar para a casa do Pai, esse é o momento de você ter um encontro com o amor de Deus. Mas o diabo tem colocado na mente das pessoas: você não é digno, você pecou, como é que você vai lá? Você vai ser cara de pau? Não, o Senhor é um Deus de amor, apesar de você ter feito o que você fez. E a gente precisa entender isso também. No conhecimento de Deus também, nós precisamos entender que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Irmãos, depois de 3 anos que Jesus tinha ensinado para Pedro, o camarada vai lá e volta a pescar. Era para Jesus estar lá na praia xingando Pedro: ô seu cabeça dura, o que você está fazendo aí nesse barco? Jesus de forma alguma, pelo contrário. Quando Pedro enxerga que é Jesus, Jesus o recebe com amor e o confronta de uma forma assim fantástica. Deus não desistiu de Pedro, apesar de Pedro ter feito o que ele fez. E Deus não desiste de nós, apesar de ser quem nós somos. Deus não desiste de nós, meu irmão. Deus não desiste de você. Não importa por onde você vai, o que você faça, Deus sempre vai estar procurando uma forma de reconciliá-lo, você a Deus, a Ele. Deus não desiste de nós, graças a Deus por isso. E Pedro precisava entender isso, porque a partir daquele momento ele seria o canal de Deus na terra. Então, meus irmãos, esse foi um dia memorável na vida de Pedro, o dia que Pedro negou a Jesus, porque ele começou a entender que a confiança não podia estar nele, mas precisava estar em Deus. Ele precisava entender sobre humildade, que ele era falho, pecador como todos os outros, e ele precisava conhecer melhor esse Deus. Eu já vou começar a concluir essa palavra, mas eu quero que você saia dessa manhã aqui consciente disso, meu irmão. Talvez momentos difíceis, aquilo que talvez você e os teus olhos e a humanidade enxergam como maldição, pode ser um trabalhar de Deus na sua vida. Eu nunca esqueço disso na minha própria vida. Com 15 anos, 14 anos, ali em Lages, dentro da igreja, numa gincana tal, eu fui escolhido da minha equipe para ir lá embaixo no porão, achar um negócio, e eu naquela empolgação fui pular a escada, dei com a cabeça em cima, do lado, coagulação de sangue, 1 mês no hospital, 3 dias na UTI, quase morri. Eu poderia olhar aquilo, e a minha avó está ali, sabe como que ela, minha mãe, meus familiares sofreram. Poderia ter olhado: Senhor, isso aí é uma maldição, nós estamos aqui te servindo, nós te conhecemos e acontece um negócio desse. Irmãos, só assim, eu precisava de muito tempo para falar para você as experiências que eu tive com Deus naquele hospital, e as experiências que eu tive com Deus após sair dali. Ali foi o divisório da minha vida. Assim como Pedro foi diferente a partir dali, aquele momento me fez ser um cristão totalmente diferente. Uma maldição transformada em bênção. E o Pedro que tinha negado a Jesus, que chorou amargamente naquela noite,
praticamente um mês depois, era ele que estava sendo usado pelo Senhor na cidade de Jerusalém, para pegar o Evangelho, e mais de 3.000 pessoas se prostrando e se rendendo aos pés de Cristo. A bênção estava agora na vida de Pedro. Aquilo que parecia uma maldição, agora estava colocando Pedro no centro da vontade do Senhor. E Pedro foi o que foi, por ter passado por aquela experiência. Vamos colocar em pé. Meu irmão, o desafio para você nesta manhã é que você confie na soberania do Senhor. Confie na soberania do Senhor. E se você entender isso, abrir mão da sua vontade, achar que você pode, que você vai fazer, mas confiar no Senhor, a partir do momento que você ser um pouco mais humilde e conhecer melhor quem que é esse Deus que você serve, a sua vida vai fazer um sentido sempre muito mais intenso. Você vai parar de ficar murmurando por coisas pequenas. Você vai parar de acusar Deus, achar que Deus é culpado por tanta coisa que acontece na sua vida. A gente olha para esse momento, a gente tem uma visão curtinha, enxergamos aqui um palmo talvez na frente dos olhos, mas o Senhor sabe lá na frente o que vai acontecer contigo. O Senhor sabe qual é a melhor coisa para você. Confia no Senhor. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Você que sabe que precisa muito mais do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você que precisa ver realmente a mão do Senhor te guiando, te dando sabedoria, fazendo você entender melhor os planos dele para a sua vida. Quero que você venha à frente hoje. Nós vamos orar por você. Tantas vezes na nossa vida a gente não entende os projetos de Deus, mas eu quero que você saia daqui com essa convicção: Deus tem e sabe qual é o melhor caminho para você trilhar. Confie nele. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de escutar a Tua palavra, entender, Senhor, que Tu muda situações, transforma os momentos difíceis em momentos abençoados, transforma a maldição em bênção, transforma o mal em bem. Senhor, assim como Pedro não enxergava, Senhor, as circunstâncias daquele momento, mas como aquilo foi determinante na vida dele, nós precisamos também, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais e ver, Senhor, o Teu agir em nossas vidas, até nos momentos difíceis, nos momentos, Senhor, tão complicados da nossa vida, que a gente possa, Senhor, ter força, ter graça, entender e ver a Tua mão agindo, Senhor, sabendo que Tu estás no controle. E o que nós queremos, Senhor, é pedir a Tua bênção sobre cada uma dessas vidas, Senhor, que realmente, Pai, elas venham entender o Seu agir e saber, Senhor, responder ao Teu chamado da maneira certa, da forma correta. Nós queremos, Senhor, abençoar os Teus filhos, para que realmente, Senhor, eles venham ter paciência na hora da luta, mas venham ter também, Senhor, ousadia, graça e humildade na hora do triunfo. Deus, nós abençoamos os Teus filhos no nome de Jesus, para que eles saibam, Senhor, enxergar e entender o Teu agir em cada momento das suas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém.